Fala, pessoal! Vamos analisar hoje a prova da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, realizada agora no dia 9 de janeiro. A primeira fase é a fase objetiva. Nesse vídeo vamos analisar as questões de direito penal e outro vídeo de execução penal e de processo penal. O que é de interessante aqui para a gente analisar, muito mais do que a matéria em si, é o perfil da banca, o que a banca quis aplicar nessa prova, qual foi o objetivo, qual foi sua diretriz, e analisando as questões, até para quem está estudando aí agora, na expectativa da segunda fase, que está muito próxima, você que tem que estar estudando, tem que estar se preparando, quem fez uma boa nota ali tem que estar se preparando, e quem não fez está se preparando para outras defensorias, então o estudo tem que continuar. E o que é interessante para essa banca é o seguinte, é nítido que eles se preocuparam em não cobrar tanto a letra da lei. É claro que tem questões que exigem a letra da lei e é impossível que não se cobre isso. Então é muito importante o estudo da letra da lei, mas essa prova, analisando as questões, é nítido que a maioria delas é baseada em jurisprudência. Muita jurisprudência, súmulas, julgados importantes do STJ e do STF. Isso aí, 90% das questões, mais de 90% das questões estão presentes em entendimentos dos tribunais superiores, o que ressalta a importância desse estudo dos informativos, dessa atualização. Isso é uma das coisas que eu me preocupo aqui no meu Instagram e nos meus outros canais de divulgação, de trabalhar com muita jurisprudência, manter vocês atualizados, relembrando aqueles julgados importantes de 2019, 2018, 2020. Por quê? Porque as provas atuais, a tendência tem sido cada vez mais cobrar jurisprudência. Inclusive, nessa prova, a gente vai ver que tem muitas questões que ele trabalha até os pontos em que a jurisprudência é contrária ao texto expresso da lei. Olha que interessante, como ele busca puxar o tapete do candidato, entre aspas, né, e testar o candidato, colocar a pegadinha no sentido de que o entendimento, a questão foi justamente na parte do entendimento jurisprudencial que é contrário à letra de lei. E é obviamente que se esse é o pensamento da banca para a primeira fase, ele vai continuar na segunda fase e nas fases vindouras. Então, jurisprudência, pessoal, é muito importante para esses cursos da Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul, que está em trâmite, e para os outros defensoristas também, porque tem sido uma tendência dos últimos concursos, beleza? Vamos dar uma analisada aí nas questões rapidamente, mas eu vou analisar e trazer os pontos que eu acho interessante, até para quem está estudando na segunda fase aí, o que está na cabeça desse examinador, perfeito? Olha só a questão assim, verdadeiro ou falso, ok? Da Sebrasp. O erro de tipo tem como consequência jurídica a exclusão do dolo, enquanto elemento subjetivo, sendo vedada, nesse caso, a responsabilização penal do agente por crime culposo. Erro, a teoria do erro, erro de tipo, erro de proibição, é muito cobrado nesse concurso do nível da Defensoria Pública, Magistratura, Ministério Público. É muito importante o estudo do erro. O erro do tipo é aquele erro sobre a circunstância fática, sobre a realidade. O indivíduo age sem saber há um detalhe sobre o real que está acontecendo, da circunstância fática. Ele faz sem saber o que ele está fazendo. E se ele soubesse, ele não faria. Por exemplo, o indivíduo está transportando cocaína, mas ele está pensando que está transportando farinha de trigo. É um erro sobre a circunstância fática. E o erro de tipo é sempre um erro sobre a elementar do crime. O que é elementar do crime? É aquilo que é necessário para que o crime ocorra no seu tipo objetivo. Então, quando na droga, lá no artigo 33 da Lei de Drogas, eu tenho transportar droga, então foi um erro sobre alimentar. Um outro exemplo, um indivíduo que numa mesa onde tem diversos celulares, ele pega um celular pensando que é seu, mas na verdade não é. É de uma outra pessoa. Qual é o erro aí? É o erro que ele pensou que o celular seria e não é dele. E é um erro sobre a elementar do tipo de furto que exige subtrair coisa alheia. Ele não sabia que era alheia. Se ele soubesse, não faria. Isso configura o erro de tipo. E aí, o que acontece no erro de tipo? Se o indivíduo, ele soubesse, ele não agiria, ele não tem o elemento subjetivo exigido. Ele não tem o dolo. Então, o erro de tipo, ele vai sempre afastar o dolo. Agora,
Se esse erro ele for excusável ou inexcusável, é que vai estar ligado à culpa. Se for um erro excusável, que qualquer pessoa naquela situação teria, ele não vai responder, ainda que tenha crime culposo. Não responde, porque o erro foi excusável, invencível. Agora, se o erro for inexcusável, vencível, isto é, decorrente de uma falta de atenção do agente, ele foi displicente, se ele tivesse uma diligência normal, aquele erro não teria ocorrido. Aí, nesse caso, por dolo, ele não vai responder nunca, mas ele vai responder por culpa se houver a modalidade do crime culposo. Porque, como nós sabemos, o crime culposo ele adota a teoria da exceção, o princípio da exceção, somente quando é expresso o tipo penal quanto à modalidade culposa. E é exatamente isso que diz o artigo 20 do CP. Essa foi uma questão baseada na lei, tá? E é claro que no entendimento doutrinário. O erro sob elemento constitutivo do tipo legal, elementar de crime, exclui o dolo. Então vai excluir sempre o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. Então, se for um erro vencível, decorrente dessa falta dessa diligência normal, e houver a modalidade culposa, ele pode responder por culpa sim. Então, por isso que essa questão aqui está errada, porque ele sendo vedado a responsabilidade penal do agente por crime culposo. Não, não é vedado. Há possibilidade, sim, da responsabilização pelo crime culposo, se houver essa modalidade de crime e se o erro for vencível, tá certo? Se o erro for inexcusável. Vamos para outra? Erro de proibição. Novo erro. Qual é a diferença do erro de tipo? O erro de tipo, o indivíduo age sem saber. Se soubesse, não agiria. No erro de proibição, não há um erro sob circunstância fática. Há um erro sob o caráter ilícito daquela conduta. Ele age sabendo o que está fazendo, mas ele pensa que isso não é contrário ao direito, que não é ilícito. Não é que ele não sabe que existe um tipo penal específico. É aquela valoração na esfera do profano, do leigo, do que é certo e do que é errado. Ele não sabe que aquela conduta é contrária ao ordenamento jurídico. Ele não sabe que aquela conduta é proibida. Certo? Não um tipo específico, mas a sua proibição, o que é errado, a valoração na esfera do profano para o leigo. Então a diferença do erro proibição é essa. É claro que lá no erro de tipo vai estar afastado o dolo e permite no culposo naquelas situações, se for erro inexcusável e houver modalidade culposa. Aqui no erro de proibição, se o erro for inexcusável, se ele for vencível, nesse caso ele vai responder sim, mas vai resolver com uma diminuição de pena. Agora, se o erro for invencível, se o erro for excusável, aí vai estar afastada a sua culpabilidade. Enquanto no erro de tipo, lá quando afasta o dolo, ele está afastando o quê? A tipicidade. Vamos para a questão agora. O erro de proibição em crime culposo só é admissível nos crimes praticados com culpa consciente, pois deriva da valoração equivocada da ação negligente, quando o agente, em razão de circunstâncias especiais, acredita ser lícita a sua ação descuidada. O erro de proibição... Eu não gostei dessa questão, tá? Foi a única questão da prova que eu não gostei. Qual é a situação? O erro de proibição é cabível no crime doloso? Tranquilamente. O erro de proibição é cabível no crime culposo? Também é. É possível a gente realizar a ação descuidada, a ação que observa o dever objetivo de cuidado, desconhecendo aquela ilicitude. É possível. E aí vem o examinador e ele colocou como certa essa questão no qual ele restringe aos casos de culpa consciente, afastando a possibilidade do erro de proibição na culpa inconsciente. A culpa consciente é aquela que o indivíduo realiza a conduta, ele prevê que daquela conduta é possível que tenha um resultado lesivo, danoso, mas ele não o aceita, porque ele acredita que ele não vai ocorrer. Ele não o aceita como possível, isso que vai diferenciar ele do dolo eventual no qual ele assume o risco. Então, aqui na culpa consciente, ele realizou a conduta lesiva, mas ele não... ele previu
que poderia ocorrer esse resultado lesivo, mas ele não considera possível de ocorrer, culpa consciente. Já na culpa inconsciente, ele realiza a conduta descuidada, imperícia, imprudência, negligência, mas ele não prevê a possibilidade do resultado danoso, mas ele era previsível utilizando uma diligência que se pode exigir de todo cidadão. Então, nesse caso aí, ele está dizendo para você que o erro de proibição, ele somente se aplica na culpa consciente, naquela que o indivíduo vislumbrou o resultado lesivo, mas entendeu, em razão de circunstâncias especiais, que era lícita essa ação descuidada. É possível, vamos imaginar, um indivíduo que está andando num parque nacional, tá certo? Ele está fumando um cigarro e ele joga esse cigarro no chão, tá certo? Vamos supor que ele até vislumbrou que era possível ele ter um incêndio, porque tinha gravetos secos, mas ele não sabia que era ilícito, que há um crime lá na 9.605, que seria proibido a ele realizar um incêndio naquele local. Ele achava que não podia destruir, talvez, o parque inteiro, mas se tivesse um incêndio ali naquela mata ali, não seria ilícito, até porque ele faz queimadas lá no lugar onde ele mora, ele é um cara rural, mora ali próximo, e ele jogou aquele cigarro. Ele imaginou que haveria um incêndio, mas ele pensou assim, não, isso não vai acontecer, porque o tempo está úmido hoje, está meio chuvoso, não vai ter um incêndio, eu tenho certeza absoluta que não vai ter. Isso aí ele foi uma culpa consciente. Agora, ele pode ter jogado o cigarro e nem pensado que poderia dar um incêndio. Ele não pensou, não previu, a culpa é inconsciente. Para mim, o erro de proibição incidiria nas duas hipóteses, tanto na culpa consciente quanto na culpa inconsciente. Mas agora o examinador, ele escolheu, e a Bittencourt, por exemplo, ele fala que o erro de proibição cabe na culpa, lato sensu, ele não faz essa diferenciação. Agora o examinador escolheu uma linha no qual essa culpa teria que ter consciente, porque ele teria que ter previsão do resultado, e esse resultado ele entendia como lícita, no sentido de que nos crimes culposos a conduta é lícita. Normalmente, dirigir, por exemplo, dirigir um veículo que está com pneu careca, o dirigir é uma conduta lícita, tá certo? Ter um vaso de planta na parede é uma conduta lícita, mas você bota o vaso de planta na parede num lugar que venta muito, no alto, para cair na cabeça de alguém, aí eu estou observando o dever objetivo de cuidado. Então ele entendeu que esse erro de proibição ele teria que ter essa vislumbre desse resultado, que eu não concordo muito, mas, e talvez essa questão seria melhor trabalhada numa questão aberta, porque aí você poderia dizer o que é erro de proibição, o que é culpa consciente, o que é culpa inconsciente, o que cabe. Aí seria aberta. Agora, numa prova objetiva, essa é uma questão que eu não sei como é que vai ser aí o exame dos recursos e tal, mas é uma questão que eu não gostei, porque eu acredito que tanto na culpa consciente quanto na inconsciente, seria cabível o erro de proibição, embora realmente haja esse entendimento aí na questão da culpa consciente, mas com uma prova fechada, com uma prova objetiva, eu acho uma questão complicada de se perguntar, beleza? E ela foi dada como certa, essa questão aqui. Outra, nos crimes obsessivos próprios, a conduta omissiva se esgota em si mesmo, independentemente do resultado decorrente do não fazer do agente. Perfeito. Crime omissivo próprio são aqueles tipos específicos, tá certo? São normas mandamentais, tá certo? Que determina ao indivíduo, qualquer indivíduo, realizar determinada conduta. Por exemplo, deixar de prestar socorro à pessoa enferma. Omissão de socorro, artigo 135, é uma omissão própria. Basta que você deixe de prestar socorro. Não importa o desdobramento dali, não importa o resultado, basta o não fazer. Então, essa questão aqui está correta. Nos crimes omissivos próprios, independe do resultado decorrente de não fazer do agente. Se houver um resultado diferente, pode servir até para agravar a pena, ou para qualificar o delito como majorante. Na omissão de socorro, por exemplo, a morte vai ser uma majorante.
mas não para configuração do tipo. Então, a conduta homicida se esgota de si mesma, independente do resultado decorrente do não fazer da gente. Perfeito. É diferente da omissão imprópria, no qual eu preciso da figura de extensão do parágrafo 2º do artigo 13, da figura do garante, para ter ali o dever de agir e evitar o resultado. Aí sim, na omissão imprópria, eu preciso do resultado. Tranquila essa questão, né, pessoal? Segundo a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, a conduta humana comissiva ou omissiva é sempre projetada a um fim, iluminada pelo acolhimento ou desprezo a um valor reconhecido pelo direito. Perfeito. É a teoria finalista, a escola finalista, lá de Hans Welsel, ok? E foi realmente adotada aí pelo Código Penal. Inclusive, o erro de tipo que nós vimos é uma prova que a gente adotou aí a teoria finalista da ação, e é bem tranquilo também essa questão. Ao crime continuado e ao crime permanente é aplicada a lei penal mais grave, caso a sua vigência seja anterior à cessação da continuidade da permanência. Perfeito. Mais uma vez, a importância do estudo de súmulas. Você vai ver quantas questões são feitas com base em súmula, e aí no curso da FESDEP nós trabalhamos bastante isso daí. Eu dei essa parte da teoria da norma, tá? E a súmula 711, tá certo? É claro que a lei penal mais benéfica retroage, tá? E a lei penal mais maléfica, ela não pode retroagir. Mas se eu tenho um crime continuado, em que a consumação se protrai no tempo, e eu tenho, ao final do sequestro, por exemplo, ao final da cessação daquela consumação a uma lei mais grave, ela vai se aplicar a todo o período, ainda que é na parte anterior à vigência da lei, e segundo o entendimento do STF também no caso do crime continuado, tá certo? A questão é exatamente o dizer da súmula 711 do STF. É claro que a gente tem uma crítica quanto ao crime habitual, tá certo? A gente sabe que a redação dessa súmula não é tão certa, porque não é exatamente a lei mais grave que vai retroagir, é a lei que tiver no final da cessação. Se no final, se eu tiver, iniciou o sequestro, teve uma lei mais dura, e antes do final do sequestro uma lei melhor, vai ser essa lei melhor. Mas foi exatamente aí o dizer da súmula, perfeito? José foi condenado pelo crime de estelionato a 3 anos de reclusão. Nos seus antecedentes criminais constavam registro de outras 2 condenações. Uma por homicídio culposo, na condução de motocicleta, outra por furto qualificado. A sentença pelo crime de estelionato não permitiu a substituição da pena. A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Então, considerando a situação, a substituição da pena seria plenamente admissível, uma vez que uma das condenações anteriores de José é por crime culposo e a outra por crime doloso diverso do julgado na recente condenação. Está certo, perfeito e baseado no entendimento do STJ, que manifestado no ano passado, olha só, em 2021. O que é isso? A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito está lá no artigo 44. Nós temos lá os requisitos, tá certo? E um deles é que ele não seja reincidente em crime doloso. Mas sendo reincidente em crime doloso, o juiz poderá aplicar a substituição. E só veda que se for em virtude da prática do mesmo crime. Mesmo crime. Só que esse mesmo crime aqui, há entendimento que seria crime da mesma espécie, o que permitiria crimes que tutelam o mesmo bem jurídico. Aí o que foi o examinador brincou com você. Porque ele colocou lá, crime culposo, o crime culposo não tá. Isso aí tranquilo. Crime culposo não vedaria mesmo, tá certo? Porque é crime doloso. Mas aí ele vem lá, ele diz que anteriormente ele tinha um crime de furto, crime contra o patrimônio. E agora ele foi condenado por estelionato, crime contra o patrimônio também. Se você for pegar o entendimento de que crime da mesma espécie veda a substituição, estaria vedado. Mas aí vem o STJ, nesse julgado aqui, eu coloquei aqui, vou falar rápido, mas vocês podem tirar foto aí da tela, tá? Nesse julgado, ele vai dizer que prática do mesmo crime não é crime da mesma espécie. Então tem que ser o mesmo furto. Então só estaria impedido se ele tivesse sido condenado por furto qualificado. Perfeito? Jurisprudência de novo, olha quantas. De novo, Jusão, outra jurisprudência agora, hein? João, sujeito muito conhecido e querido na comunidade onde vive, cometeu um delito apenado com reclusão. Isso é importante, com reclusão.
Realizada a perícia, o laudo apontou que o João era inimputável ao tempo da ação e que apresentava baixa periculosidade. A instrução processual comprovou autoria. O juiz absolveu de forma imprópria, porque é uma medida de segurança com prazo de mínimo de internação, tá certo? A partir dessa situação, o juiz poderia ter corretamente aplicado já uma medida de tratamento ambulatorial, em razão da baixa periculosidade apontada no laudo pericial. Lembra que eu falei para vocês que eles fizeram uma questão que a jurisprudência é contrária ao texto expresso de lei? Por quê? Porque lá no artigo 97 do CPP, eu digo que a tratamento ambulatorial somente poderia ser no caso de detenção. Então, se eu for aplicar cegamente aqui a letra fria do artigo 97 do CP, eu vou dizer que só cabe tratamento ambulatorial se o crime for com detenção. Aí vem o examinador malandro e te jogou a reclusão. E aí, se você estudou só o CP, só a letra da lei, você dá como errada essa questão aqui. Não pode, porque é reclusão. Mas aí você tem o entendimento do STJ dizendo que esse artigo aí ele ofende, inclusive, que ele ofende, que ele é injusto, justamente, porque a individualização da aplicação da pena, não é pena, é medida de segurança, mas em abstrato eu dizer que o crime de reclusão não permite o tratamento ambulatorial, que na verdade a lei não poderia falar isso, que ele deveria, se vai ser tratamento ambulatorial ou internação, com base na sua periculosidade do agente. Então ele afasta essa restrição do artigo 97 aqui, tá certo? Eu peguei esse julgado. Então essa questão aqui está correta. Não é detenção ou reclusão, não é isso que vai dizer se vai ser tratamento ambulatorial ou internação. Vai ser a periculosidade do agente a despeito da restrição do artigo 97. Olha só como é que o examinador jogou com você. Se você vai só na letra da lei, você erra. Erra. E ele faz isso em várias questões, gente. Jurisprudência de novo. Com relação ao crime de homicídio, essa é uma questão bem tranquila, tá? Considera que o Antônio tenha matado Cláudio, seu desafeto, ou ele tenha desferido várias facadas nas costas. E que após a morte da vítima, Antônio tenha ainda arrancado o órgão genital com uma faca. Nessa situação, Antônio cometeu homicídio duplamente qualificado por meio cruel e emboscada, conforme a previsão no Código Penal. Obviamente que não, gente, porque é a facada nas costas e não pelas costas. Não, a questão não está narrando para você uma situação de surpresa, uma situação de emboscada. Ele está narrando que a facada foi pelas costas, poderia ter sido numa briga frente a frente. Então não tem aí a emboscada. E também não tem o meio cruel, né, pessoal? Porque esse arrancar esse órgão genital foi posterior à morte. E as facadas, se foi cruel ou não, ele não te diz. Então, tá, é uma questão errada e bem tranquila de se fazer. Tu vê o que ele cobrou aqui? Cobrou na teoria erro, cobrou crimes contra o patrimônio, vai cobrar crime contra o patrimônio, tá cobrando agora crimes contra a vida, que é o que costuma cair, pessoal. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, quando coexistir com homicídio qualificado, afasta o caráter hediondo do delito. Bem tranquilo isso aqui. Já tem jurisprudência a balde dizendo que realmente o privilégio afasta a hediondez, inclusive lá no tráfico também, inclusive aqui no homicídio. Então, homicídio privilegiado qualificado, o privilégio afasta a hediondez. Assim como o privilégio lá a diminuição de pena lá do crime de tráfico afasta também a hediondez. Perfeito? A aplicação da lei dos crimes hediondos. E se tratando da prática de furto no período noturno, crime contra o patrimônio, a aplicação dessa causa especial de aumento de pena é incompatível com a forma qualificada do delito. Ele está trabalhando aí com uma tese que existe, que em razão do local onde está previsto esse aumento pelo repouso noturno, que é antes das qualificadoras, então pela sua posição topográfica no Código Penal, como ele vem anterior, ele só seria aplicado à figura do caput, ele não se aplicaria à figura qualificada abaixo, somente na figura simples e não nas qualificadas. Mas o STJ já afastou isso aí e diz que no furto qualificado se aplica sim o aumento de pena por ter sido realizado no período noturno. Lembrando que para o STJ, inclusive, não importa se tem gente lá morando ou não, se é estabelecimento comercial, o que busca ali esse aumento de pena seria o agente que tenha se aproveitado da menor vigilância no período noturno para se realizar o furto. Novamente,
jurisprudência, tá certo? Essa questão está errada. Em caso de furto de objeto de pequeno valor, é facultada ao juiz a aplicação de somente da pena de multa, desde que o réu seja primário. Perfeito até aqui. Parágrafo 2º do artigo 155 do CP, o furto privilegiado, exatamente. Ele diminui aí, ele pode substituir por pena de multa, entre outros, a melhor é a substituição por pena de multa, que os requisitos são pequeno valor da coisa, entende-se que o pequeno valor seja inferior a um salário mínimo, e a primariedade do agente. Continuando, sendo esse requisito subjetivo, aferido suficientemente pela simples folha de antecedentes criminais do réu. Perfeito, perfeito. Requisito subjetivo qual? Ser primário. E aí nós temos até a súmula 636 do STJ, não muito antiga. Agora, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a residência. Logo, é suficiente para indicar o quê? A primariedade, tranquilo. Novamente, entendimento jurisprudencial. Pedro foi preso em flagrante delito portando 5 quilos de maconha em sua mochila. Seu interrogatório negou a traficância, mas admitiu a posse da droga, uma confissão qualificada, afirmando que ela não lhe pertencia e que apenas a estava levando para guardá-la em troca de recompensa financeira. Pedro, que não possuía antecedentes criminais, foi condenado por tráfico ilícito de entorpecente. Vamos lá. A grande quantidade de maconha apreendida com Pedro não poderá ensejar simultaneamente o aumento de sua pena base e a negação lá do pedido de redução de pena do parágrafo 4º do artigo 33. Realmente não pode, entendimento jurisprudencial, seria o bis in idem, você utilizar a quantidade da droga mais de uma vez para agravar a situação da gente. Uma para aumentar a pena base, outra para afastar a diminuição de pena. E eu coloquei para vocês, tem até um tema sobre isso, tema 712, julgado no recurso representativo de controvérsia, lá pelo STF, o entendimento do STJ depois disso aí seguiu, tá certo? A valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena, vedação ao bis in idem. E ele fala justamente nesse voto lá sobre essa questão de não poder violar a diminuição de pena também. Não pode ser usado na pena base e na diminuição de pena, perfeito? Jurisprudência. Por força das alterações introduzidas em 23 de janeiro de 2020, é exigida representação para a propositura de ação penal sobre o crime de estelionato. Falei tanto isso sobre o nosso aulão, né? Anterior da prova, no sábado anterior à prova, que foi no domingo, nós falamos bastante sobre essa representação do estelionato aí, porque eu sabia que ia cair muito. E ele vem certinho, ó, exigida a representação para a propositura penal sobre o crime de estelionato que não tenha sido praticado contra a administração pública, direta ou indireta, criança, adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos, viu que ele não foi na pegadinha, porque ele poderia ter botado aqui maior de 60 anos, e o correto é 70 mesmo, não é 60, não é o estatuto do idoso, perfeito, até certinho até aqui. Ou incapaz. Contudo, dada a natureza da norma da questão, tal exigência aplica somente ao crime de estelionato praticado a partir da data em vigor das citadas alterações. Aí ele errou. Por quê? Qual é a natureza da norma em questão? Ela não é processual somente. Se ela fosse só processual, tempus rest acto, artigo 2 do CP, entrou agora somente dali para frente, não retroage para nada. Só que ela tem uma natureza mista, porque ela, apesar de ser processual, ela também é penal, porque ela é um requisito para o ius puniendi estatal. Então, e vai levar à extinção da punibilidade, tá certo? A ausência da representação. Então, ele tem uma natureza mista. Então, em tese, ele tem que retroagir. Então, ele pode ser aplicado, sim, aos crimes anteriores à data de vigor. Pode. O que a terceira sessão do STJ e a primeira turma do STF está fazendo é limitar um marco, que é o oferecimento da denúncia. Não importa quando o crime foi cometido, antes ou depois da lei. Se a denúncia ainda não foi oferecida, eu preciso da representação. Se for no caso de representação, se não tiver nas decisões, eu preciso da representação. Se a denúncia ainda não tiver sido oferecida, eu preciso da representação. Se a denúncia já tiver sido oferecida, eu não tenho que intimar a vítima para representar. Segue o baile. Agora, esse é o entendimento majoritário. Agora, a segunda turma do STF tem um julgado que ele vai dizer que vai retroagir não só até o oferecimento da denúncia, mas até o trânsito em julgado. Então, se você está em trâmite ainda do processo, você tem que intimar a vítima, aplicando por logicamente a disposição lá da Lei 9.099, artigo 91, salvo engano, ou 90,
dando 30 dias para ela dizer se quer representar ou não. Mas, de qualquer maneira, essa discussão não torna certo isso aqui. É errado, porque ele se aplica, assim, todo mundo concorda que se aplica aos crimes cometidos antes da entrada em vigor da lei sem problema. Perfeito? Essa aí foi dada, hein? Camilo, réu primário, sem antecedentes criminais, foi anunciado pelo delito por triplamente qualificado. Ainda na fase policial, por homologação do flagrante, foi decretado prisão preventiva. Ao término do feito, depois de ser recolhido provisoriamente por 18 meses, Camilo acabou condenado a pena de 5 anos de reclusão. Nesse caso, o juiz poderá descontar esse tempo de prisão tanto para fins de determinação do regime, quanto para substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, caso o acusado preencha requisitos legais, dado que o desconto do tempo da prisão cautelar remeterá apenas aos limites temporais previstos para sanções alternativas previstas no artigo 44 do CP. Errado. Por que errado? Porque o tempo de prisão preventiva ele vai contar para a prorrogação do regime, tranquilamente, e vai contar, como diz lá o artigo 387, parágrafo 2º do CPP, ele vai dizer que vai contar também para fixação do regime inicial. Então você vai descontar aquele tempo, você vai dizer que vai ser no aberto, semiaberto, tá certo? Ou fechado, você vai descontar o tempo que ele ficou preso preventivamente, vai levar em conta. Vai levar em conta também para a progressão do regime. Não precisa esperar o trânsito em julgado para ele fazer a progressão do regime. Agora, para substituição por restritiva de direitos, não. Aí é o tempo da condenação, se é superior a 4 anos ou não. Eu não posso descontar para substituição por restritiva de direitos o tempo de prisão, tá certo? E lá eu botei para você até o artigo 387, parágrafo 1. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa de internação no Brasil brasileiro, será comandado para fins de determinação do regime inicial privativa de liberdade. E nós temos entendimentos dos tribunais no sentido que também para progressão do regime, para outros benefícios da execução penal. Mas para substituição, não. Perfeito? Pessoal, essa foi a prova de direito penal. Foi uma prova bem feita. Eu só não gostei daquela questão do erro da proibição, que eu acho passível de anulação, sim. Todas as outras bem tranquilas, bem dentro de tudo que a gente estudou. Me mostra que o examinador está preocupado com raciocínio, ele está preocupado com jurisprudência, ele está preocupado com a prática, ele está preocupado se vocês conhecem e acompanham o entendimento jurisprudencial muito mais do que a letra da lei. Isso não quer dizer que a letra da lei não seja importante, mas ela tem que vir sempre acompanhada do entendimento jurisprudencial. O que caiu fazendo um apanhado aí? Teoria do erro sempre cai. Caiu crime contra a vida da parte especial. Caiu crime contra o patrimônio. Caiu questões ligadas à pena, muita substituição por pena privativa de liberdade, tá certo? E é basicamente nesses pontos, eu tenho aí até um gráfico aí, trabalhei com vocês, se eu não me engano, na turma da reta final, em outras turmas aí, a estatística do que é cobrado na prova da Defensoria Pública. E essa prova foi exatamente dentro daquilo que é cobrado. Súmula, jurisprudência, letra de lei, aquilo que interessa para a gente na prática, perfeito? Caiu teoria da norma também, naquela questão lá da retroatividade da lei, sempre cai. Então, pessoal, manter o estudo. Quem está agora para a segunda fase, força, manter. Vocês têm tudo para entrar aqui na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. E quem está estudando para outras defensorias, manter o foco, que chega uma hora que você começa a dominar as matérias, aí tudo vai ficando mais fácil. Leva um tempo para isso, tá? Para você dominar, não é saber tudo, mas é você conhecer o prédio, sabe? Você ter a ideia, um mapa na sua cabeça daquela matéria e saber se virar sozinho. Leva um tempo para isso, mas quando você consegue, tudo fica mais fácil, pessoal. Grande abraço, nos próximos dias aí eu vou liberar de processo penal. Abração.